E se eu te falar que esse vídeo aqui foi gravado com a aplicação que a gente vai criar nesse vídeo? Pura recursividade. Seja bem-vindo e eu tô muito animado pro vídeo de hoje, porque hoje a gente vai fazer um app que serve para o que eu faço aqui, que é gravar vídeos, né? Hoje a gente vai aprender como gravar a tela do computador usando apenas JavaScript. Tá, ok, um pouquinho de HTML também, mas basicamente JavaScript. Então, vamos lá para a tela para eu te mostrar como que a gente vai fazer isso. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um botão para a gente poder iniciar e parar a nossa gravação. Então eu vou criar aqui a tag button e dentro dessa tag aqui, dentro desse botão, eu vou começar ele com start, né? Porque a gente não vai ter nada, então a gente quer iniciar a gravação. Depois a gente vai mudar ele no nosso código. Vou colocar um ID nele e vou chamar de toggle, porque ele vai ser o mesmo botão tanto para começar quanto para parar, tanto para start quanto para stop. E basicamente é isso aqui que a gente vai fazer na parte de HTML. Agora a gente vai lá para o JavaScript, deixa eu tirar da tela aqui tanto o HTML quanto o CSS para a gente focar aqui. Então vamos lá. Para a gente conseguir gravar a nossa tela, a gente precisa de alguns passos sequenciais. A primeira coisa é a gente apertar o botão, né, e iniciar ou parar essa gravação. Ok. Na hora de iniciar essa gravação, a gente precisa pegar os dados da stream de vídeo. Se você assiste YouTube, Twitch, etc., você sabe que a stream, ela é o conteúdo, né? Ela é a sequência de dados que forma um vídeo. Então, quando a gente inicia a captura de tela, a gente vai ter acesso à stream dessa captura de tela. Mas nesse momento, a gente está só visualizando o que está sendo capturado. A gente precisa também de uma forma de gravar isso dentro da memória e posteriormente dentro de um arquivo. Então a gente precisa capturar a tela e juntando os dados que a gente vai recebendo para quando a gente parar a gravação, a gente colocar isso dentro de um arquivo, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é preparar o nosso botão lá para receber o clique e a gente poder ter o start e o stop. Então vamos lá, vou criar aqui uma variável, eu vou chamar ela de Media Record nesse momento, tá? Depois a gente vai entender melhor por quê. Media Record. E aqui vou começar como false, quer dizer que ela não existe nesse momento aqui. Ok. Agora eu vou selecionar o meu botão lá, né, que eu coloquei o ID toggle, vou usar o Query Selector, vou passar aqui o ID com o hashtag, né, como se fosse uma query do CSS mesmo. E vou confirmar aqui o meu ID, né, só para colocar aqui certinho, sem espaço, sem nada. Ok. Beleza, aqui eu já tenho o meu botão, então. Agora, nesse botão, a gente vai colocar um Event Listener. Então, toggle button, .add Event Listener. E aí, vou adicionar aqui, ó, click, vai ser o meu evento, tá? E eu poderia passar uma função aqui assim, por exemplo. Mas a gente vai colocar essa função aqui fora do nosso Event Listener. Eu vou criar minha function aqui e eu vou chamar ela de Start Stop, tá? Porque basicamente é isso que ela faz. Ou ela inicia ou ela para a gravação. Então, Start Stop Recording. Beleza, ok. O que eu vou fazer aqui? Nesse momento, a gente vai deixar bem simples. Vou pegar meu Media Record e eu vou verificar se ele é verdadeiro ou falso, se ele existe, né? Então, pego ele aqui de volta, coloco interrogação, é um if ternário aqui, né? Então, se ele for verdadeiro, eu vou retornar falso. E se ele for falso, eu vou retornar verdadeiro. Então, basicamente, isso que eu vou fazer aqui. E na linha... A gente vai mudar isso aqui já já, tá? Na linha seguinte, eu vou trocar o texto dele de start para stop, de stop para start. Então, vou pegar aqui o botão, toggle button.text content. E aí, se eu tiver um Media Record, eu vou receber stop. Se eu não tiver, eu vou receber start. Tá? Por que é dessa forma aqui? Bem, porque se eu tenho um Media Record, quer dizer que eu estou gravando já, tá? Tá uma gravação rolando. Então, a única coisa que eu posso fazer quando a gravação está rolando é parar. Então, por isso que a gente muda para stop. E aqui a gente já pode ver se está funcionando, né? A gente pode testar aqui clicando. E olha só, aconteceu algum erro. Ah, eu não linkei a função aqui em cima. Eu botei aquele placeholder lá e não troquei. Aqui tem um erro bem safadinho com essas aspas aqui. Agora sim, ó. Start, stop, stop, start. Tá trocando já. Show de bola. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou mudar isso daqui de false e true para stop e start. Que são duas funções que eu vou criar agora. Então, eu vou criar aqui, ó, function start
E aqui embaixo, function stop. Beleza. Vamos começar a trabalhar na nossa função de start aqui, ó. Lembra que eu falei que a primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar stream de vídeo da nossa tela, né? A gente vai pegar stream de áudio também, mas vamos começar pela de vídeo. Para fazer isso, eu vou criar uma constante, video stream, tá? E para pegar é bem simples. A gente vai chamar navigator.mediaDevices getDisplayMedia. Beleza, tá? Isso daqui é uma promise. Então, se eu quiser atribuir o resultado para o video stream, eu preciso utilizar aqui um await. E aí, uma vez que eu utilizo o await aqui, a minha função ela precisa ser assíncrona, tá? E aí, uma função assíncrona também vai se comportar como uma promise. Então, lá no meu start, eu preciso colocar await também. E aí, uma vez que essa função está usando await, a minha função precisa ser async. E aí, beleza, aqui tá tudo bem, porque aqui é um event listener, não tem problema, não preciso mexer em mais nada. Então, voltando aqui, ó, pegamos aqui o getDisplayMedia, e aqui dentro do getDisplayMedia, a gente poderia passar algumas constraints. Esse é o nome, tá? Se você quiser pesquisar depois. E aí dá para fazer várias coisas, desde tentar dizer qual que seria o tipo de janela que a gente quer dar preferência, porque a gente vai ver que a gente vai poder escolher entre capturar uma tela inteira, uma aplicação inteira ou só uma janela, né? Então a gente poderia fazer várias coisas. A gente pode dizer para ele aqui qual que é a nossa preferência, para ele já abrir o menu mostrando aquela preferência ali. Mas também daria para passar outras coisas. Aqui uma coisa importante, tá? A gente vai pegar, logo na sequência, o áudio stream separado, porque eu quero o áudio do microfone também. E não dá para pegar aqui dentro. Ele poderia pegar áudio também. No Mac não funciona, mas no Windows funciona. Ele pega o áudio, mas ele pega o áudio do computador. Então, se o teu app ele faz algum som, algum ruído, ele vai pegar isso, né? Aí você teria que passar aqui uma constraint, que seria áudio. E aí você teria que passar como true, dizendo que você quer o áudio, porque por padrão ele vai pegar só o vídeo. Como a gente vai querer só o vídeo, a gente não quer o áudio da tela e nem funciona no Mac, que é o computador que eu estou gravando aqui, então a gente não precisa passar nada. A gente pode seguir aqui para áudio stream, tá? E vai ser bem parecido, vou até copiar tudo isso daqui, só que em vez de pegar a mídia do display, eu vou pegar a user media. Ou seja, a mídia do usuário. Isso daqui quer dizer que a gente vai poder ter acesso à câmera, por exemplo, ou ao microfone. Nesse caso, a gente só quer o microfone. Então, vou passar aqui, ó, áudio true, tá? Se eu quisesse o vídeo também, se eu quisesse também a câmera, eu colocaria vídeo true aqui, tá? Por padrão, vídeo vem false, então a gente não vai nem precisar passar algo desse tipo aqui, não precisa. Vou simplesmente deixar o áudio true. Tá? Então, eu tô pegando o áudio stream aqui também. E agora eu tenho um problema na mão, porque eu tenho duas strings separadas, né? E eu preciso juntar essas duas strings para eu poder gravar e transformar isso num vídeo só. Então, para isso, o que eu vou fazer? Vou criar aqui a minha string principal. E basicamente eu crio um new media stream, tá? E se você está começando agora na programação, tem que ficar bem atento aqui para a letra maiúscula aqui, porque isso daqui é uma classe. Quando estou usando new, quero dizer que eu estou criando uma nova instância dessa classe. Então, essa letra maiúscula aqui é dessa forma porque a classe é escrita com letra maiúscula, tá? Então, não pode confundir isso, senão não funciona. Mas ok. Aí, aqui dentro do media string, eu posso criar uma media string vazia, mas como eu já tenho as strings que eu quero juntar nela, eu posso passar as tracks dessas strings aqui, como um array, tá? Se eu quisesse, basicamente, criar uma media string em cima de único video string, eu podia passar ele direto. Mas como eu quero duas, eu preciso pegar os tracks dessas strings, que são exatamente as trilhas, né? Você poderia, numa string, ter a trilha de vídeo e a trilha de áudio. Você quer uma só daquela fonte ali, por exemplo, daria para fazer isso. Nesse caso aqui, a gente só tem uma track em cada uma dessas strings, porque essa daqui só tem vídeo, essa daqui só tem áudio. A gente vai ter que pegar track 0 de cada uma delas. Então, vou pegar aqui do videostream.getTracks. Esse getTracks ele vai me retornar todos os tracks da videostream e eu quero só a primeira, né? Que é a única que tem. Então, 0. E aí, vou fazer a mesma coisa aqui, só que para áudio stream. Show de bola! Próximo passo é criar o nosso Media Recorder, né? Que agora eu percebi, inclusive, que eu digitei errado lá em cima. Vou colocar Recorder e Recorder.
E aí vou criar aqui uma constante. Essa constante aqui ela é temporária, depois a gente vai retornar isso daqui e eu vou passar lá para o nosso Media Recorder que está lá no Global, né, que está lá em cima. Mas então eu vou chamar aqui ó, de MR, de Media Recorder também, mas é a nossa versão temporária, tá? Então aqui eu também vou instanciar da classe, vou criar um New Media Recorder e eu vou passar qual que é a string que eu quero gravar. No nosso caso é a string combinada, né? Então é basicamente a nossa string principal ali. Beleza, criei o meu Media Recorder. Agora a gente precisa retornar ele, né? Return MR. Então, o que isso aqui vai fazer? Quando a gente deu start lá, ele vai retornar e vai colocar aqui um valor. Então, ele não vai ser mais false. Posso mudar até aqui para nulo, né? Porque nulo e false num if vai dar o mesmo resultado. Então, se eu não tenho nada, se ele está vazio, ele vai iniciar. Então, ele vai iniciar, vai criar aqui um novo Media Recorder e vai retornar ele. Então, aqui vai passar, tá cheio agora, vai ter um Media Recorder. Então, ele vai mudar lá para stop. Ok? Só que o nosso Media Recorder, ele ainda não está fazendo nada. Então, a gente vai colocar ele para fazer aqui. A gente vai colocar aqui dentro da função start para ficar mais simples, só que a gente poderia tirar isso daqui se a gente quisesse organizar isso de uma forma um pouco mais separada. Como que eu vou fazer aqui para o nosso Media Recorder armazenar na memória os dados que ele está recebendo lá na string? Bem, primeiro eu vou criar uma constante que eu vou chamar de chunks, né? Essa constante aqui, basicamente, vai ser um lugar ali na memória RAM, onde ele vai ficar armazenando todos os dados que estão entrando. E ela começa vazia, né? Não tem nada ali dentro. E aí, aqui no nosso MR, no nosso Media Recorders, eu vou ter um evento que vai ser ativado toda vez que um novo dado for recebido por ele, ou seja, for recebido da string. Esse evento se chama onDataAvailable. Eu posso criar ele assim e passar aqui uma função, ou eu posso seguir lá o que a gente está fazendo, como a gente colocou aqui, add event listener, a gente pode fazer a mesma coisa, add event listener. E aí, nesse caso aqui, quando a gente passa aqui, a gente não coloca o on, né? Então, por exemplo, aqui a gente poderia colocar toggle button.onClick e receber uma função, ou se a gente está usando o event listener, a gente tira o on. Então, aqui seria só data available. E aqui a gente vai passar a função que vai fazer alguma coisa. No nosso caso, vamos passar aqui dentro mesmo. Então, aqui dentro dessa função, a gente vai ter o argumento evento, que eu vou chamar de e ele vai ter um dado, né? Uma propriedade chamada data. E essa propriedade, esse dado que eu quero colocar dentro de chunks. Então, eu vou pegar aqui chunks.push e aí vou colocar e.data. Beleza. Agora, a gente já está pegando os dados lá da nossa string e já está armazenando na memória RAM, né? Mas no final do dia, a gente quer que isso daqui gere um arquivo. E aí a gente precisa, no final, quando a gente terminar, quando a gente der o stop, a gente precisa pegar todos esses dados que estão aqui no chunks e colocar dentro de um arquivo. E é isso que a gente vai fazer agora. Para nossa sorte, o Media Record ele tem também um evento chamado onStop, né? Então, vou colocar aqui, ó, add event listener. E aí, vou colocar aqui stop, né? Mesma coisa, o evento é onStop. Aqui no event listener, a gente não bota o on, bota só o stop. Então, quando parar, a gente vai começar a gravar esses dados aqui. Primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um blob a partir dos nossos chunks, porque a gente tem os chunks que estão lá num array, mas a gente precisa de um blob. Blob significa Binary Large Object, que seria um objeto muito grande em forma de binário, né? Então a gente vai transformar o nosso array nesse tipo de objeto. Então eu vou criar aqui uma constante que eu vou chamar de video blob e ela vai receber um new blob com o valor lá dos chunks. Aqui, nesse blob, eu posso passar algumas opções também, né? Eu posso passar um objeto com algumas indicações do que esse blob é, por exemplo, o type dele. E aí, aqui nesse type, ele vai ter uma relação direta com a extensão do nosso arquivo. Qual que é o tipo de arquivo que a gente está criando? Nesse caso aqui, a gente vai pegar o padrão da string que a gente está trazendo. Então, lá nos meus chunks, eu consigo pegar qual que é o tipo dele. Esse tipo a gente vai chamar de MIME_type, tá? E a gente vai pegar assim, ó, chunks 0, pegar o primeiro elemento dele e pegar o tipo dele, né? O tipo do primeiro vai ser o tipo de todos. Então a gente pode utilizar assim. E aí vou passar aqui
MIME-type. Isso daqui é um assunto que dá para ficar um tempo aqui, porque tem a ver com a codificação, com o codec que utiliza para você criar esse vídeo, e aí você vai gerar um vídeo mais pesado ou mais leve. Você também depende do que o navegador ele suporta. Então, por exemplo, a gente está criando aqui no Chrome e a gente vai criar um arquivo do tipo MKV. Se a gente estivesse criando no Safari, o Safari ele não suporta esse tipo de arquivo, ele suporta o arquivo MP4. Então isso daqui seria diferente. Então, para a gente não se preocupar com isso, a gente vai pegar o padrão do navegador, tá? E vai colocar aqui dentro do nosso vídeo blob. Agora, a próxima coisa que a gente precisa fazer é o seguinte. Eu vou criar uma constante que eu vou chamar de vídeo URL. E aí vou chamar aqui url.createObjectURL. Opa, esse URL aqui do final, ele é maiúsculo. E aqui eu vou passar o nosso vídeo blob. Então agora ele criou uma URL, que é uma URL temporária aqui pra gente no nosso navegador. Só que a gente não tem acesso a essa URL diretamente. Para isso, a gente vai criar um anchor, né? Um elemento anchor. Um elemento do tipo A, que é um link. Então vou criar aqui document.createElement e aí A. Basicamente isso. Então agora a gente tem esse elemento A. Ele não está na tela e a gente nem precisa colocar ele lá não, porque a gente vai poder dar o clique aqui pelo código direto. Mas a gente precisa dizer para ele qual que é o href dele. Então o href dele vai ser exatamente a vídeo URL que a gente criou lá. A gente também precisa passar um outro parâmetro, que é o download. Porque quer dizer que esse link aqui, quando clicado, ele vai fazer um download desse href. E aí a gente pode passar qual que vai ser o nome padrão do arquivo. Então, vou botar aqui, ó, gravação. Vou tirar cedilha, gravação de tela. Só que a gente não está passando a extensão desse arquivo por aqui. Porque a gente não sabe qual é. Porque lembra que eu falei que lá no MIME-type ia ter uma relação com a extensão? Se eu não sei qual é, não tem como eu passar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função aqui embaixo. Function getExtension. E aí, basicamente, eu vou pegar aqui os tipos mais padrão para o Google Chrome e para o Safari. Então, vai ficar assim, ó. Criei um array de tipos, que tem o MIME lá e a extensão. Então, se for, por exemplo, vídeo/mp4, se tiver isso daqui lá no nosso MIME-type, eu vou retornar a extensão mp4. Se tiver esse aqui, ó, matroska, a gente vai retornar mkv. E se tiver webm, a gente vai retornar webm, tá? Então, esses daqui são os mais simples, mas isso aqui poderia ser incrementado dependendo do navegador que você está usando, se é um diferente desse. Então, agora eu vou pegar esses tipos aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, const ext, e eu vou receber aqui, ó, types.filter. Então, vou fazer um filtro dos meus dados ali. Então, tenho cada tipo, né? Para cada tipo que está ali dentro do meu array. Aqui é types, porque aqui é o array. Aqui é type, sem o S, porque é cada elemento aqui, né? Isso daqui é um filtro. Não vou explicar como funciona o filtro nesse tutorial, mas aqui eu vou ter acesso a cada um dos elementos de dentro do array. Então, o que eu vou fazer é, se o meu MIME-type, que eu estou recebendo lá em cima, né, ele incluir o meu type.mime, ou seja, se ele incluir isso daqui, né, por exemplo, eu vou retornar true. Quer dizer que eu quero manter isso daqui no meu array. No nosso caso, ele só vai retornar, como eles são todos diferentes, não tem como ter mais de um no nosso MIME-type desses daqui. Então, ele só vai retornar um elemento, vai retornar um array de um elemento só. Então, basicamente, fazendo isso daqui, ó, a gente está retornando aqui para a nossa ext um array que tem um único elemento, que vai ser um desses elementos aqui. Então, a gente vai poder pegar a extensão dele. Eu vou, inclusive, mudar esse nome aqui para extArray, para ficar diferente isso aqui, né? E aí, eu vou retornar o valor. Só que eu vou fazer uma verificação antes. Se o meu extArray.length for igual a 0, eu vou retornar o próprio MIME-type. Que aí a gente veria, né? O usuário veria que tem algum erro lá. Porque vai voltar lá, sei lá, vídeo / alguma coisa, e aí o cara vai saber que a extensão tem que ser revista. Isso quer dizer que estaria em um dos casos que a gente não previu aqui, tá? Por exemplo. Mas, basicamente, isso daqui vai prever a maioria dos casos que a gente vai pegar nos navegadores comuns. Então, se for igual a 0, e tem que tomar só cuidado para não escrever errado length, mas se for igual a 0,
a gente vai retornar, então, o MIME_type. Se não for, aí a gente vai retornar o nosso EXT_array, elemento 1, né? Só vai ter um elemento, ponto, ext, que aí é a extensão em si. Beleza. Criei minha função aqui. Deixa eu tirar os espaços. Agora eu posso simplesmente colocar um ponto aqui e concatenar com getExtension e passar o nosso MIME_type. Agora eu vou pegar aqui e vou dar um clique no nosso link. E aí, ao dar esse clique, ele vai começar a fazer o download. Agora só falta uma coisa aqui dentro, que é pegar o nosso MR e iniciar ele. Então, vou dar Start aqui, tá? Então, ele vai começar a gravar a partir desse momento aqui. Depois que a gente preparou tudo, ele vai começar a gravar. Antes da gente testar, eu vou terminar de criar a minha função de stop. Então, o meu stop, ele vai receber um Media Recorder, que eu vou chamar de MR aqui também. E aí, eu vou dar um MR.stop. E aí, eu paro de gravar. Então, vamos recapitular rapidamente, tá? Eu começo lá, preparando o meu Media Recorder como nulo. Crio o meu botão de toggle. Então, se eu apertar, ele vai mudar de start para stop. E ele vai executar start ou stop, né? Se ele não estiver rodando, vai executar start. Se estiver rodando, vai executar o stop. Uma vez que eu executo stop, por exemplo, ele vai dar um stop, né, no nosso Media Recorder, e aí ele vai executar o que está dentro dessa função aqui, porque a gente colocou um Event Listener para ficar escutando ali, para ver se tem um stop. Então, se teve stop, ele vai executar isso aqui. E aí é nesse momento que ele vai fazer o download. E quando a gente aperta o Start, a gente prepara, a gente cria isso aqui, mas a gente também já inicia aqui com o Start. E quando a gente dá o Start, o nosso string começa a mandar dado lá para o nosso MR, para o nosso Media Recorder, e esse dado vai chegar aqui nessa função dataAvailable. E a gente vai colocar dentro do chunks. E olha só como as coisas se juntam. Quando a gente apertar o Stop, a gente vai executar isso aqui e vai fazer o download do nosso vídeo. Então, a gente já pode quase testar, só falta resolver uma coisa. Se a gente for olhar aqui, analisar o nosso código, a gente vai ver que a gente iniciou a nossa string, né? Ela tá mandando dados, só que a gente nunca parou ela. Então eu vou parar essa string na hora que a gente dá o stop. Para isso, vou criar aqui uma constante string que vai receber mr.string. E aí, primeiro eu dou stop no mr, porque eu quero parar de gravar antes de parar de receber os dados da gravação, né? Então parei de gravar, agora eu posso parar a nossa string. Basicamente, eu vou pegar cada track, né? Get tracks. Cada track da minha string, pego aqui meu array de tracks, dou um for each, ou seja, eu quero cada uma delas, e aí eu vou ter acesso a cada track, né? E essa track sim, eu vou dar um track.stop, que aí eu vou parar as tracks agora, as streams, né? Tanto de vídeo quanto de áudio. E última coisa que não pode faltar é retornar nulo, né? Preciso retornar nulo, porque é esse nulo aqui que vai dizer que eu não tenho mais um Media Recorder. E aí, mais uma vez, faltou esse ajuste aqui. Esse código todo vai estar disponível aqui embaixo. Então não se preocupa que você vai ter a versão funcionando aqui, se você quiser checar. Beleza, vamos testar agora. Uma coisa que importante é que eu preciso passar nosso Media Recorder aqui, tá? E aí vamos testar aqui agora. Tem um erro na linha 17, o array, né? Porque o media string ele recebe um array aqui. E na linha 53, ele... tá. Aqui eu também esqueci de fechar. Agora sim, não tem mais nenhum erro. A gente pode testar, ó. Quando eu aperto Start, ele já diz, ele já pergunta se eu quero gravar aqui, ó, uma tab do Chrome, ou uma janela, ou a tela inteira, né? Então eu vou gravar essa tela aqui inteira, que é essa tela aqui, ó. Ele pergunta se eu quero usar o microfone. Digo que sim, pronto. Agora ele está gravando aqui, ó. Então, posso sair aqui, vou aqui, ó, na Web Store do Chrome, né? Navego um pouco aqui, volto lá e paro minha gravação. E aí, quando eu paro, ele já me deu um erro aqui, ó. Tem um erro de digitação, que é esse ext_array aqui. Beleza, vamos começar de novo a gravação, né? Mesma coisa, tela toda, aqui, Chrome, tal. Agora, dessa segunda vez, olha, ele não me perguntou se eu queria acessar o microfone, porque eu já tinha dado a permissão, né? Então, dou stop aqui, ó, e ele, bum, já fez o download. Gravação de tela MKV. Gravação de tela MKV. Então, a gente pode clicar aqui, ó, e assistir a gravação da tela que a gente acabou de fazer.
Não vai dar para você ouvir o som da tela aí, porque exatamente a gravação que a gente está fazendo aqui, ela não capta o som da tela, né? Mas essa gravação ela já está com o meu microfone incluído. Daqui daria para ouvir. E nesse caso aqui, a gente não está escolhendo qual microfone é. A gente está pegando o microfone padrão, mas daria para passar aqui, nesses argumentos, qual microfone você quer. Se você tem mais de um microfone no seu computador e você tem um microfone com mais qualidade, você quer selecionar ele, daria para selecionar ele aqui também, tá? No nosso caso, a gente está pegando padrão, mas essa seria uma boa modificação para você fazer aí. Inclusive, fica o desafio para você aí. Pega o código aqui embaixo, modifica não só isso, mas modifica outras coisas. Cria uma aplicação nova em cima dessa ideia, tá? Porque é exatamente assim que a gente aprende, assim que a gente evolui. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!